tomado por uma tristeza, um desânimo e um pessimismo, porque diante de tudo que acontece, não acontece hoje, já vem de um certo tempo, né? Os acontecimentos, o noticiário vem cada vez trazendo novos fatos que nos levam muitas vezes a descrer da possibilidade de que encontraremos uma saída para tudo isso. A corrupção mostrou-se um grande mal e isso nos desalenta. E justamente nesse momento de desânimo, conversava com uma colega espírita e ela falou o seguinte, de uma palestra do Divaldo, onde ele foi perguntado sobre esse momento atual e ele disse mais ou menos, as palavras foram no sentido de que nós nunca estivemos tão bem. E quando ela me disse, eu falei, não, mas é impossível, como nós nunca estivemos mais bem? Não concordo e tudo mais. Mas de qualquer modo aquilo me fez pensar bastante, e comecei, falei, deixa eu pesquisar, vamos ver o que a doutrina espírita nos fala. Porque, observem só, para que serve a doutrina espírita? Para que servem os livros que nós temos aqui, os livros codificados, organizados por Allan Kardec, os livros que nos chegam ditados por vários espíritos, pelas mãos de vários médiuns? Para que serve toda essa bibliografia? Será que é para de vez em quando termos uma leitura agradável, uma página, né, para passar o tempo? Será que é isso? Claro que não. A doutrina espírita se propõe a ser o nosso guia, o nosso manual de instruções nesta vida. Quando eu abro, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo e leio algo sobre paciência, não é para chegar ao final do texto e falar, nossa, que página belíssima, que lição maravilhosa, fechar o livro e fazer de conta que aquilo não é comigo. Porque eu preciso, no curso da minha vida, e a vida oferece tantos chamados para que eu exercite a paciência. Então aquilo acaba sendo um farol para iluminar o meu caminho. Então, nos momentos de crise, igualmente a doutrina espírita se propõe a ser esse farol, a nos iluminar. E é com base nisso que acabei fazendo um estudo e vi que isso dava para ser usado perfeitamente em uma palestra. Vejam só que neste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no seu capítulo 8, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, é o título desse capítulo 8º do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 11, ele transcreve uma passagem retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, onde Jesus diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham os escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Aí eu fiquei pensando, mas será que é necessário que venham os escândalos mesmo? Em que sentido? O que será que Jesus está querendo nos ensinar ao dizer, de modo categórico, que é necessário que venham os escândalos? Bom, escândalo, isso Kardec comenta aqui um pouco mais adiante, no sentido comum, no sentido vulgar, diz respeito a toda a ação que gera uma repercussão, que gera comentários. E é justamente isso que nós temos vivenciado, porque a cada notícia que a imprensa traz do mundo político, isso gera no meio de nós uma série de comentários. Você viu aquela delação, você viu aquele político envolvido, isso gera de fato um grande comentário entre nós da sociedade a respeito dessas notícias. Mas eu falo assim, gente, isso daí é a demonstração do mal, não é? E aí me fez pensar, o que é mal, o que é bem? Isso é uma questão até filosófica. Allan Kardec, nesta outra obra, O Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, ele pergunta, por exemplo, assim, na questão 630, como se pode distinguir, como se pode diferenciar o bem e o mal? A resposta dada pelos Espíritos: o bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal, tudo aquilo que dela se afasta. Então, uma resposta bastante simples e de fácil entendimento. Bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e mal tudo que dela se afasta.
Mas aí, claro, disso deve surgir uma outra pergunta. Já que a lei de Deus é o referencial em relação ao qual eu consigo distinguir o que é o bem e o que é o mal, eu preciso saber onde está essa lei, porque afinal de contas eu tenho que consultá-la, eu tenho que conhecer essa lei para daí saber se eu estou agindo bem ou se eu estou agindo mal. Onde está escrita esta lei de Deus? Em que livro? Pois é, Allan Kardec perguntou isso também para os espíritos, na questão 621. Onde está escrita a lei de Deus? Talvez esperando uma referência no livro tal. Mas a resposta dos espíritos foi outra, bastante simples. Dizem os espíritos, sabe onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. E isto daqui é maravilhoso. Porque se alguém disser que a lei de Deus está escrito na Bíblia, por exemplo, veja que situação interessante. Aqueles que têm a Bíblia em sua casa, que veem na Bíblia um livro que traz um referencial para as suas vidas, vai ficar satisfeito, porque ali então eu tenho a lei de Deus. Mas e os muçulmanos, por exemplo, que não dão esse mesmo valor para a Bíblia, porque no seu lugar eles têm um outro livro onde depositam o seu entendimento de que contenha as verdades de Deus, que é o Alcorão. Esses não consultarão a Bíblia. Se a resposta bem fala que é no Alcorão, aí acontece justamente o contrário. Aqueles que de algum modo seguem a Bíblia, talvez se recusassem a seguir o Alcorão. E tantos outros livros que eventualmente os espíritos pudessem se referir. Porque qualquer livro que fosse indicado seria uma divisão criada entre nós, seria uma distinção entre as pessoas. E os espíritos vêm e dizem outra coisa completamente diferente. Nós não encontramos a lei de Deus escrita propriamente em nenhum livro, nem mesmo no livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, nada disso. A lei de Deus está na consciência de cada um, está na consciência dos cristãos e na consciência dos muçulmanos, está na consciência das pessoas que adotam alguma religião e na consciência daqueles que não adotam qualquer religião. Todas as pessoas, independente de ter ou não um credo, têm dentro de si gravada a lei de Deus, e isso é maravilhoso. Vamos perguntar a alguém, para que servem então esses livros, a Bíblia, o Alcorão, o livro dos Espíritos, os Vedas, qualquer outro livro? Serve tão somente como um referencial para as nossas vidas, como um auxiliar para nos iluminar e nos chamar à renovação. Mas a lei de Deus está gravada na consciência. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 21, o próprio Jesus, quando indagado, quando viria o reino dos céus, porque as pessoas imaginavam um reino físico, geográfico, que se instalaria em um determinado momento histórico, Jesus vem e diz claramente que ninguém poderá dizer a respeito do reino dos céus, está aqui ou está acolá, porque o reino dos céus está onde? Alguém lembra a resposta de Jesus? Está dentro de nós. Pois é claro, é onde justamente está escrita a lei de Deus na nossa consciência. Então, se bem é tudo aquilo que está de acordo com a lei de Deus, mal, tudo aquilo que está contrário a ela. E essa lei de Deus está em mim próprio eu tenho as respostas para saber se estou agindo de acordo ou contrário a esta lei. Kardec, entretanto, era muito meticuloso. Ele fez uma pergunta que eu reputo, tenho como muito inteligente. Ele vem na questão 632 e indaga assim: o homem que está sujeito a erros, quem de nós não está sujeito a errar? Né? Nós somos humanos, errar, aliás, é humano. Então, nós que estamos sujeitos a erros, né? O homem que está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer que faz o bem quando na realidade faz o mal. Porque, lógico, se o bem é aquilo que está de acordo com a lei de Deus, o mal é aquilo que está contrário. E a lei de Deus está gravada em mim, será que eu não posso errar? Faço alguma coisa, acho que eu estou fazendo o bem, mas na verdade estou fazendo o mal. Será que eu não posso me enganar a esse respeito? Vêm os Espíritos e dizem assim: Jesus vos disse, vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso, não vos enganareis. Então esta fórmula, uma fórmula de ouro, uma fórmula áurea,
Se nós tivermos dúvida em qualquer momento do nosso agir, se ele está de acordo ou contrário à lei de Deus, a solução é simples. Basta eu me colocar no lugar do outro. Eu gostaria que alguém fizesse isso para mim? Se a minha resposta for sim, nossa, eu ficaria muito feliz se alguém fizesse isso para mim. Então, siga em frente. Isso está de acordo com a lei de Deus. Mas se a sua resposta for, Deus me livre, nunca, eu não aceitaria que alguém fizesse isso comigo. Então, aí você já tem a sua resposta também. Você não estará agindo bem, você estará agindo contrário à lei de Deus. Simples assim, uma fórmula realmente fácil de ser compreendida. Agora, vejam só, voltando à questão do bem e do mal. Allan Kardec, no livro A Gênese, um dos livros da codificação espírita, no seu capítulo 3, ele trata justamente da origem do bem e do mal. Justamente disso. E o interessante é que se nós formos analisar o pensamento humano, os filósofos, os teólogos se debateram muito a respeito disso. Porque, veja que interessante, Allan Kardec, aqui no Livro dos Espíritos, quando ele comenta a questão 13, ele fala dos atributos de Deus. Ora, para ser Deus, Deus há de ter todas as virtudes na sua potência infinita. Como nós, na nossa pobreza de linguagem, não conseguimos medir a extensão das potências de Deus, nós dizemos que é infinito, né? Daquilo que a gente não consegue ver o tamanho, a gente diz que é infinito. Então Deus há de ser infinitamente bom e justo. Porque se Deus for um pouquinho injusto, justamente por isso ele deixa de ser Deus. Se Deus deixar de ser um pouquinho bom, justamente por isso ele deixa de ser Deus. Para ser Deus, ele tem que ser pleno, né, na potência infinita em todas as suas virtudes. Deus é onisciente, ele sabe de antemão de tudo. Eu, por exemplo, eu sou pouco onisciente. Eu consigo prever apenas que o Corinthians será campeão do Campeonato Brasileiro este ano. Eu já não consigo prever, né, que ele será campeão da Libertadores, talvez ano que vem. Então, esses são detalhes, né? Agora, Deus sim, Deus sabe de tudo. Sabe o que vai ser esse ano que vem, no outro, ele sabe disso, né? Essa é a onisciência. Deus sabe de tudo que vai acontecer. Claro, Deus é onipotente. Ele pode tudo. Senão não é Deus. Se ele não puder alguma coisa, então ele não é Deus. Concorda comigo? Isso é uma questão filosófica. Agora veja o problema quando eu vejo esses atributos de Deus e vejo de outro lado o mal. Como justificar o mal? Porque olha, se Deus é onisciente, ele sabe que nós estamos sofrendo agora ou que sofreremos dentro de um certo tempo. Concorda? Se ele sabe tudo, ele sabe o mal que nos acontecerá no futuro. Se ele é onipotente, ele pode tudo. Pode inclusive evitar esse mal, concorda comigo? Ele pode tudo. Mas se ele sabe que eu vou sofrer, ele tem o poder de evitar esse mal, por que ainda assim ele deixa que eu sofra? Então ele não é infinitamente bom e justo, porque ele está deixando que eu sofra. Como resolver, como equacionar isso? Para resolver esse problema, os filósofos e teólogos criaram, e aí aqui é um resumo, é a versão resumida, 3 grandes linhas de pensamento para justificar a existência do mal. A primeira delas é a mais simplista de todas, é a que as religiões mais adotam, mas é a que mais fácil se desmorona. É aquela que acredita na existência de um ser que representa o mal. E aí os nomes variam, diabo, satã, chamem como queiram. Então ele que é responsável pelo mal, não Deus. De Deus só vem o bem. Todo mal não vem de Deus, vem deste outro ser que personifica o mal. Mas se nós pararmos para analisar, essa teoria não satisfaz. Porque, ora, Deus não é onipotente? Se é onipotente, ele é mais do que o mal. Então esse mal não há de existir, porque se existe, Deus tolera que exista essa criatura do mal e não anula, evidentemente Deus não está sendo bom, porque deixa que as suas criaturas sofram nas mãos dele. Então é claro que essa possibilidade não existe. E alguém fala, mas Deus não destrói porque o mal também é muito forte, é igual a Deus. Aí é mais absurdo ainda, porque veja, 2 forças de igual valor, antagônicas, uma anula a outra. Se o bem tivesse a mesma, dentro dessa ideia, a mesma força que o mal, os dois entrariam eternamente num combate onde o resultado seria igual a 0, nem para um lado nem para o outro, porque um
anula o outro. E nós não verificaríamos qualquer espécie de progresso no universo. E vejamos nós próprios, a espécie humana. É evidente que nós progredimos. Hoje o mundo ele está melhor do que antes. Por que eu digo isso? Mas é claro, antigamente, e vamos reportar no cristianismo primitivo, vamos recuar aí cerca de 2000 anos de história, que é ontem, 2000 anos na história é ontem. Vamos recuar um pouco, lá na Roma Antiga, no cristianismo primitivo. A grande diversão das pessoas era ir para a arena, ver a luta de gladiadores. E o ponto alto da luta era quando um gladiador conseguia matar o outro, aí o povo ia ao delírio. Hoje, muitas pessoas sequer gostam de assistir uma luta de boxe, porque acha aquilo uma barbárie, uma violência gratuita, sem sentido algum. Para que eu vou ver um homem ou uma mulher, porque tem boxe masculino e feminino, uma pessoa batendo na outra, tentando nocautear? Que graça tem isso? Muitas pessoas não veem graça nenhuma nisso. Há 2000 anos atrás estava todo mundo lá aplaudindo os gladiadores na arena e vibrando quando um matava o outro. Você vê que coisa? No cristianismo primitivo, os cristãos perseguidos eram presos e fazia parte do espetáculo colocarem os cristãos no centro da arena e soltarem leões. E o povo torcia para quem? Para os leões, né? Os leões, eles queriam ver o leão atacando as pessoas. E isso dava um prazer, uma alegria para as pessoas, que hoje, claro, nós não conseguimos imaginar como isso era possível. Por quê? Porque nós melhoramos nesse aspecto moral. E por que melhoramos? Melhoramos porque não há um equilíbrio entre o bem e o mal. O bem é a verdadeira potência, do contrário, nós estaríamos sempre estagnados. Então, essa primeira teoria, a existência de uma criatura criada para o mal e devotada para ele por toda a eternidade, essa possibilidade não existe. Uma outra teoria, para tentar explicar a origem do mal, é a teoria do livre-arbítrio. Nós somos dotados de livre-arbítrio, quer dizer, a possibilidade de fazermos escolhas em nossas vidas. Eu posso fazer o que eu quero. Eu estou fazendo a palestra, não estou? O que me impede de interromper a palestra nesse momento, sem mais, sem menos, e ir embora? Nada me impede. Eu posso fazer isso. Mas é claro, se eu fizesse isso, seria antes de mais nada uma falta absoluta de respeito minha para com vocês, concordam comigo? Então eu avalio as minhas possibilidades, embora esta possibilidade de me retirar daqui nesse momento seja uma das possibilidades que eu tenho dentro do meu livre-arbítrio, eu opto por não fazer isso, porque eu sei das consequências e não quero essas consequências. Mas nem sempre na vida a gente consegue tomar a melhor opção, às vezes tomamos atitudes e essas atitudes se revelam ruins. Então os causadores do mal somos nós mesmos pelo mau emprego, mau uso do nosso livre-arbítrio. É sedutora essa segunda teoria, mas ela também não se justifica. Por quê? Quem nos criou? Deus. Quem nos dotou de livre-arbítrio? Deus. Então, em última análise, Deus acaba sendo responsável por esse mal, o que é um contrassenso também. Então não pode ser essa a resposta. Há, na verdade, uma terceira hipótese, e essa hipótese a doutrina espírita ela traz para dentro do seu corpo doutrinário. É a teoria que podemos chamar do mal necessário. Quer dizer, o mal é apenas a ignorância que nós momentaneamente ainda temos sobre a extensão do bem. E o mal, ao agir, ao incidir sobre nós, nos faz refletir e aprender com eles. E isso é interessante. Vejam que coisa importante. A criança vai para a escola e na escola começa a aprender, por exemplo, tabuada. Ela começa a aprender tabuada, começa a aprender contas, começa a aprender a escrever as primeiras letras. Ela está sendo ainda alfabetizada, ela está sendo introduzida no mundo do conhecimento. Muito bem. Veja só, a criança, ela não tem no seu início a capacidade já plena do raciocínio abstrato. Então por isso que na hora de contar, às vezes o professor usa feijões, palitos de fósforo, o ábaco, pedacinhos de madeira, para que a criança ela consiga concretizar ali materialmente na sua frente a operação matemática. 2 mais 2, 4. Ela primeiro aprende a contar 1, 2, 3, 4, 5, contar até 10. Aí ele pega 2 quadradinhos de madeira de um lado, 2 quadradinhos de madeira do outro. 2 mais 2, quanto dá?
Conta quantos quadradinhos você tem. 1, 2, 3, 4. Significa que 2 mais 2, 4. Ela vai aprendendo assim. Ela não consegue de início ter um raciocínio abstrato. Ela tem que materializar isso. E muitas vezes ela erra. 2 mais 2, 3. 2 mais 2, 5. Claro que está errado, evidente. Mas a partir do momento que ela aprende que 2 mais 2, o resultado dá 4, claro que ela aprendeu aquilo, fruto muitas vezes do erro inicial que ela teve. O erro não foi ruim. O erro teve ao final um lado bom, porque do erro ela aprendeu. E se nós formos analisar, na escola nós aprendemos muito com os nossos erros. Muitos. O professor passa uma bateria de exercícios para serem feitos. E você errou um determinado exercício. Mas como que eu errei? Aí o professor vai e mostra que numa determinada passagem você fez uma operação contrária àquela que tinha que ser feita. O correto é fazer desse jeito que ele está ensinando. Aí você fala, entendi agora. Então, do seu erro, você aprendeu como fazer certo. Na prova, quando cai um exercício semelhante àquele, se de fato você tiver aprendido com aquele erro, o que vai acontecer agora? Você vai acertar. Não é assim? Então, do erro também vem, no final, um lado bom. E é isso que acontece com o mal. Na Gênesis, capítulo 3, a origem do bem e do mal, Kardec usa uma expressão bastante simples que nos mostra o que é o mal. Ele diz assim, que o mal é tão somente a ausência do bem. Assim como o frio é a ausência de calor. E poderíamos dizer, assim como a escuridão é a ausência da luz. Apaguemos aqui a luz da sala. O que vai acontecer? Escuridão. Aperta o interruptor, acende a luz. O que vai acontecer? Volta o ambiente a ficar claro, não é? Quer dizer, a luz faz com que deixe de haver a escuridão que reinava antes. Isto é o bem e o mal. Quando nós compreendemos o bem e vivenciamos o bem, o mal ele deixa de existir, porque o mal não é real, é apenas a ausência do bem. E aí eu fiquei pensando, isso é interessante, porque justamente essas pessoas que a gente vê envolvidas com atos de corrupção, são todas pessoas votadas para o mal. Mas aí o problema é mais sério, porque eu acho que até o Paulo que me mandou uma mensagem, uma pequena entrevista ali, só me engano foi você, Paulo, do Leandro Carnal, falando que não existe governo corrupto num país cuja sociedade é honesta. E vice-versa, não existe uma sociedade corrupta com um governo honesto. A proporção, o equilíbrio é idêntico. O governo, os políticos retratam o que é a população. Mas isso é bastante forte, porque eu acabei de falar que nós estamos diante de escândalos de corrupção. Eu digo que eles nada mais fazem do que nos retratar. Eu estou sendo, de certa maneira, deselegante, ofensivo para com todos, inclusive comigo, para comigo mesmo. Como assim? Pois é, aí eu vou na internet, né? Quem gosta, por favor, faça essa experiência, é bastante interessante. Vá lá no YouTube, por exemplo, e coloque ali, né, para pesquisar, teste de honestidade. Vai aparecer um monte de vídeo ali. Eu assisti a alguns muito interessantes. Um deles, por exemplo, é uma pessoa com um microfone, uma outra pessoa com um cameraman, né, está na rua, e ele aborda as pessoas que estão passando. Senhor, um minutinho com uma pesquisa, aí a pessoa para, né? Isso foi gravado em Belém do Pará. E ele pergunta assim para a pessoa, nessa eleição para prefeito, o senhor já tem candidato? Ele fala, eu vou votar no candidato A. Dá um nome qualquer ali de um candidato. Lá estava, parece que polarizado entre dois candidatos à eleição. Vou votar no candidato A. Por quê? Aí a pessoa falava, enfim, as virtudes desse candidato A. Aí, aquele que estava como repórter, né? Ele baixa um pouco o microfone, volta-se para o câmera, não, corta, para de gravar, vamos recomeçar daqui a pouquinho, para um pouquinho. Só que a pessoa continua gravando, né? Ele baixa um pouquinho o microfone e conversa com o entrevistado, dizendo, amigo, é o seguinte, eu sou da assessoria de imprensa do candidato B, e eu preciso produzir matérias que falem bem do candidato B. Sabe, é o seguinte, eu tenho aqui uma verba de produção de R$100, eu sei que é pouco, mas é o que eu tenho. Se eu te pagar R$100, você não podia quebrar meu galho e me ajudar aqui na reportagem, falando bem do meu candidato B? Ele, mas é pra já, né? Aí ele começa a gravar, então vamos lá, vamos começar de novo, gravando, né? Qual é o nome do senhor? Tá? O senhor tem
candidato nessa eleição? Tem. Qual é o seu candidato? Candidato B. Mas por que o candidato B? Ah, porque o candidato B, aí ele enaltece o candidato B, né? Escuta, e o que o senhor pensa do candidato A? Ah, o candidato A não presta por tais motivos, né? Aí esse vai embora. Aí ele pega um outro. Aí o outro vem e diz que vai votar no candidato B. E ele fala, ó, mas eu, mesma coisa, mas eu sou da assessoria de imprensa do candidato A, você não aceita R$100. Não importa o que a pessoa diga, o entrevistado diga, seja o candidato A ou o candidato B, ele sempre vai e faz essa proposta para que a pessoa mude de opinião em troca do dinheiro. Pois é, aquilo era apenas um teste, como um teste sociológico, do ponto de vista científico ele não tem validade, porque você não tem um controle maior, eu não sei quantas pessoas ele entrevistou, enfim. Mas será que isso acontece na vida real aqui? Acontece, né, gente? Quando se trata de uma eleição, será que há abuso do poder econômico? Quer dizer, candidatos que compram votos de eleitores assim aos montes? Tem ou não tem? Tem. Quer dizer, tem pessoas que aceitam participar disso. Está vendo só como são as coisas? Um outro que eu vi interessante, bastante interessante, lá em Cornélio Procópio, uma cidade do Paraná, há uma universidade tecnológica lá, e o professor teve uma ideia e fez o seguinte, ele colocou um freezer com picolés. Cada picolé é o preço de R$2, tinha uma plaquinha R$2, só que não tinha ninguém para vender o picolé. Então o interessado ia lá e escolhia o seu picolé, né, da sua preferência, pega o picolé e deposita na caixinha os R$2, que é o preço do picolé. E esse picolé foi sendo reposto ao longo de um mês. Ao final do mês ele foi fazer a contabilidade. Foram vendidos 2.400 picolés. Vendidos não, foram consumidos 2.400 picolés. Só que na hora de contar o dinheiro, ficou faltando pagar 50 picolés. Quer dizer, 50 picolés alguém pegou e não pagou. Alguém fala assim, ah, mas foi até pouco, porque de 2.400 você só teve calote em 50, foi um número bom. Eu digo, não foi bom. O bom é se não tivesse nenhum calote, aí seria bom, mas teve. E veja, nós estávamos num ambiente universitário, onde você pressupõe, já é uma ideia, de que você está num ambiente de pessoas que têm um certo grau de instrução, que deve ter alguns valores diferenciados, que você é levado a crer. Mas mesmo nesse ambiente, você ainda teve 50 picolés que alguém acabou usando, consumindo sem pagar, não é? 50. Agora eu costumo dizer assim, e se a gente pegasse esse mesmo freezer de picolé e colocasse na porta de um estádio num dia de jogo, né? Não na Arena Corinthians, porque lá todos pagariam, claro. Mas, por exemplo, no estádio do Palmeiras, porque o palmeirense é um povo meio complicado, né? Você coloca ali o freezer, né? Lá no Allianz Parque, lá. O que ia acontecer? Será que só 50 picolés não iam ser pagos? Não, eu acho que lá a taxa seria maior, né? Quiçá o próprio freezer seria levado, inclusive. Não é assim? Pois é. Essa experiência é interessante porque na Europa, em vários países da Europa, os jornais são vendidos sem vendedor. Eles ficam expostos e o interessado em comprar o jornal, ele vai lá, pega o jornal e coloca na caixinha o dinheiro. Inclusive, se precisar, ele mesmo faz o troco, né? Porque às vezes ele não tem o dinheiro trocado do jornal. Ele abre a caixinha, ele próprio faz o seu troco, pega o jornal, o seu troco e vai embora. É assim que funciona. A questão é, sejamos sinceros conosco mesmo. Daria certo isso aqui no Brasil? Infelizmente não. Acho que nós temos essa noção de que não daria certo. Ainda não daria certo. E aí voltamos novamente aqui na doutrina espírita. Veja só o que diz a questão 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? De fato, nós, como povo, não considerando cada um de nós individualmente, mas como coletividade, como povo, nós, o povo brasileiro, somos igual ao povo japonês, por exemplo? Não somos. Somos igual ao povo francês, o povo italiano, o povo sudanês, o povo argentino? Não, cada povo de fato tem uma característica que lhe é própria, não é assim? Nós temos as nossas também. Por quê? De onde vem esse caráter distintivo de cada povo? Resposta dada pelos Espíritos.
os espíritos têm também famílias formadas pela semelhança de seus pendores, mais ou menos purificados, segundo sua elevação. Muito bem. Um povo é uma grande família, na qual se reúnem os espíritos simpáticos. A tendência que tem os membros dessas famílias a se unirem é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Vou trocar em miúdos, num português mais claro. Somos todos farinha do mesmo saco, né? Porque nós que aqui estamos, nós temos características semelhantes. Querem ver um exemplo? Pontualidade. É um forte do brasileiro? Mas não é minha ou sua, é de quase que todo mundo. É muito, acontece, claro, lógico, né? No meio de 200 milhões de pessoas, aquelas pessoas que fazem questão de serem pontuais, é evidente. Mas é exceção, concorda comigo? É exceção. Nós não somos pontuais, é uma característica nossa. Mas eu, como espírito, tenho esse defeito, assim como outros milhões de outros tantos também o têm. Assisti um vídeo do Ariano Suassuna, um famoso escritor, já desencarnado, e ele é muito engraçado, ele é muito engraçado nas suas colocações. Ele fala assim, que falava nessa palestra, que ele tinha sido convidado já para proferir palestras em vários países do mundo, nunca aceitou sair do Brasil, nunca. Ele falou: você acha que eu vou sair do Brasil, onde eu tenho a liberdade de mentir, e ir para um país onde eu não possa mentir, mas nunca na vida, né? E ele conta a história de um amigo que foi para, salvo engano, para a Dinamarca, né? E ele foi convidado para ir numa festa e não foi. Ele falou: aí você veja, eu, brasileiro, se eu te encontro na rua e falar assim: amanhã eu vou dar uma festa, você vai lá na minha casa, né? Você fala: vou. Só que eu sei que esse seu vou pode significar vou mesmo, estarei lá, ou vou nada, não vou lá. Eu só vou saber na hora se você vai ou não vai, não é assim? Pode deixar que eu vou, mas você não sabe se vai ou não vai. Ele falou: agora no Brasil é assim, se a pessoa falar assim, eu vou com certeza, aí eu já sei a resposta, ele não vai. Ele falou que é com certeza, você desiste que ele não vai mesmo, né? Mas lá na Dinamarca, esse amigo foi convidado por um dinamarquês para ir numa festa. Ele falou: eu vou, e não apareceu. Esse dinamarquês o encontrou depois e perguntou para ele: escuta, o que aconteceu? Porque você falou que foi, iria na minha festa, não foi, o que aconteceu? E ele ficou envergonhado, porque ele viu que foi esperado, né? Ele inventou uma desculpa na hora, uma mentira na verdade, na hora. Falou: você não recebeu o telegrama que eu lhe enviei? O dinamarquês: telegrama? Aconteceu imprevisto, mas eu mandei o telegrama avisando que eu não ia poder comparecer. Ele falou: O dinamarquês foi e processou a empresa lá de Correios e Telégrafos, porque não entregou para ele o telegrama, né? Quer dizer, porque não passa na cabeça da pessoa que alguém iria mentir por conta disso, por exemplo, né? Você vê que cada povo tem a sua característica, e nós temos a nossa também. E aí, eu lembro para vocês alguns detalhes interessantes. Por exemplo, há uma propaganda que ficou famosa, é um dos ícones da publicidade brasileira, é um caso estudado. É uma propaganda que foi ao ar em 1976. Era um comercial de cigarros e o personagem central, né, hoje não tem mais propagandas de cigarro na TV, mas antes tinha. O personagem central ali dessa propaganda era um jogador de futebol, o Gerson, né, da seleção tricampeã, né, no México e tudo mais. E aí um repórter, né, ali uma pessoa conversa com ele por que ele fumava aquela marca de cigarros. Aí ele fala das qualidades, se é possível falar assim, né? Das qualidades daquele cigarro. Mas ele conclui dizendo assim, que o cigarro ele tinha um custo menor pelos benefícios, se é possível falar assim, que ele oferecia em relação aos concorrentes. E ele conclui uma frase célebre dizendo: isso ele Gerson falando, eu gosto de levar vantagem em tudo, leve vantagem você também. Ao usar aquele cigarro, ele estava tendo uma vantagem, porque estava pagando relativamente pouco por um produto de maior qualidade. Aí é a vantagem. Então, eu gosto de levar vantagem em tudo, leve vantagem você também. Isso ficou conhecido como a lei de Gerson. Não sei se vocês já ouviram falar disso. A lei de Gerson é a lei da vantagem, de querer levar uma vantagem em tudo. E nós, como povo, nós temos esta característica de querer levar vantagem em tudo. E é triste falar isso, mas muitíssimos de nós podemos dizer de boca cheia: eu nunca desviei milhões da saúde e da educação. E é verdade, não desviou porque não teve a oportunidade. É verdade, é triste, mas é verdade.
verdade, porque muitos de nós, se estivéssemos em posições tais, nas quais nós tivéssemos a possibilidade de gerenciar esses milhões, talvez nós também cometêssemos os mesmos erros que estes de agora estão cometendo. Por quê? Porque nós, como povo, temos ainda algumas características que precisam ser trabalhadas. Mas Jesus nos diz, é necessário que venham os escândalos. Por que é necessário que venham os escândalos? Os espíritos respondem. Os espíritos, eu fico impressionado, eles respondem tudo. Tudo. Né? A questão 784, é só procurar. 784, diz assim, Kardec pergunta: a perversidade do homem é bem grande, que não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Ele está dizendo em outras palavras o seguinte: olha, analisando o mundo, gente, a gente vê umas barbaridades acontecendo aí, que a impressão que dá é que em vez de caminhar para frente, evoluir, a humanidade parece que está indo para trás, pelo menos do ponto de vista moral. No plano científico a gente evoluindo muito bem, obrigado. Mas no plano moral parece que em vez de ir para frente, mais moralidade, a gente está indo para trás. Essa sensação que Kardec tinha ali ao escrever o livro dos Espíritos, né? Será que não é isso? Aí os Espíritos vêm e respondem para ele: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal e que cada dia corrige os abusos. Preste atenção nessa frase: é preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. É necessário que venham os escândalos, é necessário esse excesso do mal para que a gente fique nesse estado que nós estamos mesmo, de indignação. A gente está errado, não pode continuar assim, não pode. Mário Sérgio Cortella, é um conhecido professor, falando sobre corrupção, ele fala isso também. Fala: gente, o que acontece é o seguinte, é que agora nós estamos enxergando coisas que não são de agora, são de todo sempre. Só que agora nós estamos prestando atenção, coisas que antes nós sequer nos preocupávamos em ver, agora estamos vendo. E um amigo que, não sei de onde ele tirou, mas um exemplo: imagina que você está numa casa com as janelas todas fechadas, e você tem uma lâmpada bem fraquinha só a iluminar o ambiente, e você tenta arrumar a casa, mas fica na penumbra. Você tenta arrumar, colocar os móveis alinhados, em ordem, você tenta arrumar. Mas se você colocar uma lâmpada mais forte, você vai ver uma sujeira que antes você não via com a lâmpada fraca. Agora, se você abrir as janelas num dia de sol, com toda aquela claridade entrando, você vai ver a teia de aranha naquele cantinho, você vai ver uma pecinha ali, um botão caído naquele cantinho que você não tinha visto, você vai olhar embaixo da cama e vai ver a sujeira que antes você não conseguia ver porque não tinha luz. Não é isso que acontece? É isso que está acontecendo agora. Graças a Deus. E aí, Divaldo tinha razão, nós estamos no melhor momento do Brasil. Não existe na nossa história de 517 anos, não houve na nossa história um momento melhor do que esse de agora. Porque as coisas estão vindo à tona, está aparecendo, a luz está iluminando, e nós podemos perceber o quanto nós perdemos nisso, o quanto nós próprios somos atingidos por isso. Kardec, ao comentar aquela passagem de que é necessário que venham os escândalos, e aqui eu faço isso para encerrar, veja só o que ele diz: é necessário que o escândalo venha, porque estando os homens em expiação sobre a terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus vícios. As pequenas corrupções nossas de cada dia são as corrupções dos políticos. O que muda é que tem a possibilidade de fazer mais. Só que nós acabamos sofrendo com isso. Sofrendo como? Com uma educação de baixa qualidade, com uma assistência à saúde precária, com a falta de infraestrutura, quer dizer, a segurança. Nós próprios acabamos sofrendo o mal, o reflexo dos nossos próprios defeitos. Não é isso? Nós próprios, então, isso acontece. Agora continua aqui dizendo o seguinte: então nós somos as primeiras vítimas disso mesmo, daquilo que nós próprios fazemos, acabando por compreender seus inconvenientes. É o que está acontecendo agora. Gente, a sociedade brasileira está dizendo: eu não aguento mais, não pode continuar assim. Quando estiverem cansados de sofrer no mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e de provas para outros. É assim que Deus faz emergir o bem do mal. É justamente disso tudo que dizem aqui os Espíritos, e aqui nesse ponto em particular Kardec:
é disso mesmo que virá a nossa cura. A partir do momento que nós, cada vez mais, nos conscientizarmos de que precisamos individualmente agir diferente, para que a coletividade também muda. Porque quando eu mudar, você mudar, quando todos nós, ou pelo menos a maioria de nós, mudarmos, o que acontecerá? Os bons sobrepujarão os maus. A luz se fará e a escuridão deixará de existir. Onde reina o bem, não há lugar para o mal. Então este é um convite que Deus, na sua providência, na sua misericórdia, está nos dando. E para encerrar, agora eu juro que encerrando mesmo, vocês viram que aí a falta do tempo, né? Eu demonstrei aqui agora na prática, eu acabei estendendo mais. Mas é porque realmente é bastante interessante. Vejam só, última mesmo. Questão 783 do Livro dos Espíritos. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Quer dizer, o progresso da humanidade é sempre constante e lento? Vem a resposta dizendo: há um progresso regular e lento, que resulta da força das coisas. Mas, puxão de orelha para nós. Mas quando um povo brasileiro, eu diria aqui, não avança muito depressa, Deus lhe suscita de tempos em tempos um abalo físico, um grande terremoto, um maremoto, alguma coisa que mexe realmente na estrutura da sociedade, ou, que é o nosso caso, ou moral, que o transforma. Nós estamos sofrendo um grande abalo moral. Mas esse abalo moral existe para quê? Para nos transformar, para fazer que venha à tona uma nova sociedade. Kardec vem e faz ele próprio um comentário, dizendo assim: o homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência, que é o progresso, claro. Ele se esclarece pela força das coisas. As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente, estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. Esse mundo dessa politicagem, dessa corrupção, esse mundo não é mais o nosso, gente. Nós estamos acordando. Então, em vez de ter aquele sentimento de pessimismo, de desânimo, de descrença, nós devemos vibrar felicidade. Felicidade. Toda manhã eu vejo as mensagens do Paulo, acho que foi ele que me mandou de novo uma, dizendo assim, me corrija se não foi você, Paulo, dizendo assim, que nós não devemos emitir, mais ou menos assim, não devemos emitir raiva para cada político desses que caem. Devemos emitir gratidão, porque a verdade está vindo à tona, uma limpeza está sendo feita, não é? Então, eu acho que tem que ser esse nosso foco, de um otimismo, passarmos isso para os nossos parentes, os nossos amigos de trabalho, familiares, vizinhos, uma visão otimista de tudo isso. Muitos estão pessimistas e o pessimismo não acrescenta nada. Sejamos nós a luz do mundo para orientar as pessoas. Que bom que tudo isso está acontecendo, porque agora aquele político em que eu confiava, que eu dei o meu voto, porque acreditava que ele poderia ou ela poderia ser uma solução para o país, agora eu consigo verificar que não era. Que bom que agora eu sei quem é aquela pessoa, porque do meu voto ele não vai ter mais. Né? Que bom, é uma chance que nós vamos ter de ir mudando pouco a pouco. Não veremos essa mudança no ano que vem já, ninguém se iluda. Isso é um trabalho que nós podemos iniciar agora. Talvez muitos de nós sequer vejamos nesta existência os frutos disso, mas nossos filhos, os nossos netos, nós próprios, quando retornarmos para cá numa nova reencarnação, continuaremos esse trabalho de progresso, porque está marcada a hora do Brasil, o coração do mundo, o pátria do Evangelho, mostrar a luz. Que bom que nós estamos vivenciando esse momento. Graças a Deus somos convidados a esse banquete e vamos fazer essa transformação. Os Espíritos hão de nos guiar, Jesus há de nos iluminar. Muito obrigado.